As conclusões, então, e recomendações finais para isso é o seguinte. Primeiro, é preciso equalizar esses juros do programa ABC com aqueles dos fundos constitucionais da agricultura familiar. Se isso é possível, se não é possível, eu não sei. Mas nós temos que sentar e conversar sobre isso, porque senão não tem sentido o governo competir com o governo. Não tem sentido. Segundo, temos que analisar os motivos, vamos aliviar um pouco aqui o BNDES, vamos analisar os motivos da baixa execução financeira do programa por parte do BNDES, né? Principal operador do sistema. Existem muitas exigências normativas e o tempo para se conseguir o recurso do projeto é muito longo. A agricultura não pode esperar esse tempo todo. Nós temos que aumentar a capilaridade da assistência técnica para o produtor no nível municipal. Qual município? Não é o nível governamental, não é o governo. Quais municípios? Aqueles onde você, por exemplo, em termos de pastagem, identifica. Outro dado interessante, o Roberto Rodrigues pediu para a gente fazer isso, não estava no escopo do projeto, mas a gente fez. Não está no relatório, mas nós vamos disponibilizar. Quantos municípios no Brasil têm Secretaria de Agricultura? E aí a gente levantou. 2.100, 2.200 municípios têm Secretaria de Agricultura, em 5.600. Eu estava recentemente no Rio Grande do Sul, e o secretário de Agricultura lá comentando com a gente, aqui só funciona o município que tem Secretaria de Agricultura. O que não tem, não funciona. Então, você passa a ter um interlocutor na secretaria, no município. É lá que você consegue atingir e resolver esse negócio. Então, nós temos que chegar no nível municipal. É lá que é o desafio. Nós temos aqui um problema seríssimo. A baixa aderência do Plano ABC com as políticas estaduais de mudança do clima. No comitê estadual, o secretário de Meio Ambiente faz parte do comitê estadual do Plano ABC. Mas se naquele estado você tem uma política estadual de mudança do clima e essa política não diz respeito ao Plano ABC, o que o secretário de Meio Ambiente está fazendo nesse comitê estadual? Né? Vai lá atrapalhar. Né? Então, dos 26 planos estaduais de mudança do clima, 6 têm altíssima aderência com a mudança, com o Plano ABC. 6. Os outros não têm. Então, é preciso revisar essas políticas estaduais de mudança do clima para que o Plano ABC, que é um plano setorial, instituído por lei, faça ou tenha a mesma linguagem que a política de mudança do clima do Estado. Senão não tem sentido. Né? Um tem interesse em redução de gás de efeito de estufa, o outro tem interesse em aumentar a produção, reduzindo o gás de efeito de estufa. Portanto, não são idiomas diferentes, estão falando o mesmo idioma. Esse é um problema que o Ministério do Meio Ambiente pode ajudar muito, dar uma resolvida nessa questão aí, porque senão não vai ter muito sentido. Outra coisa importante, é importante criar linhas de crédito especiais para aquisição de equipamentos que permitam fazer as análises de carbono. Isso é um ganho tecnológico no Brasil enorme, muito grande, porque daqui para frente, com essas questões de, por exemplo, compensação de reserva legal, com um cadastro ambiental rural, com as questões que nós estamos discutindo hoje, com o possível mercado de carbono que deve esquentar pós-2007, quando o Kyoto voltar à sua discussão mais forte, nós temos que saber quanto de carbono nós temos. Se a gente não souber, nós não vamos conseguir negociar. Então, a ideia é equipar aqueles laboratórios que existem e criar novos laboratórios com os equipamentos já inseridos. Isso o BNDES pode fazer. Isso é uma ação muito legal para ser feita via BNDES. Né? E as ações mais efetivas de integração lavoura-pecuária-floresta devem ser concentradas na região centro-oeste, sul e sudeste. Por quê? Por que nós estamos falando disso nesse momento? Porque são aquelas regiões que existem uma capacidade técnica e de pessoas instalada capazes de fazer a transferência dessa tecnologia. Não é fácil fazer isso. Essa mudança de paradigma não é fácil. Então, onde eu tenho universidades, eu tenho centros de pesquisa e maior densidade, a gente começa por ali e depois vai ampliando isso para os outros estados. A dúvida nossa é, será que nós vamos conseguir ter 4 milhões de hectares com ILPF ou ILP? Porque é complicado. Transformar um pecuarista em produtor de grãos e floresta não é fácil. Né? Não é uma coisa muito fácil. Então, isso exige dedicação, isso exige formação de pessoal, isso exige transferência de tecnologia, isso exige ensino. E aí é que a gente gostaria muito de contar, ou sugerir ao Ministério da Agricultura que não esqueça das universidades. Mais um ministério entrando nessa história, que é o Ministério da Educação.